vir aqui, está dando um testemunho. A igreja esteve orando, né, durante um determinado período aqui também por eles. E, irmãos, tudo que acontece na nossa vida, né, por que a gente fala e testemunha? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Foi o nosso irmão que passou por uma luta, uma batalha. Um dia pode ser um de nós. Pode ser uma situação diferente. Às vezes a gente acha, eu estou passando por uma luta, e a gente percebe que outros passam também. Então tudo que acontece, que a gente testemunha, é para que a nossa fé seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quero chamar o pastor Luciano, a pastora Simone. Eu vou deixar eles aqui, né? Ou ela, né? O Luciano já esteve aqui pregando umas 2 vezes, né? Umas 2 quintas, né? E Simone? Ela vai poder estar testemunhando. Meus irmãos, eu peço a você que nessa hora estenda as suas mãos para cá, nós vamos orar. E que todo testemunho, irmãos, nunca é uma expectativa para a nossa vida. Não. É algo que a gente fala assim, como Deus é bom. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Nós somos a tua igreja, Senhor. Somos o teu povo, Senhor. E a tua palavra diz que, como estudamos aqui domingo na escola bíblica dominical, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Deus, te glorificamos, Senhor, porque também somos um povo, Deus, que só reconhecemos um Deus, e é o Senhor, Pai. Oh Deus, o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Deus, o Deus que resgatou a nossa vida, o Deus que deu o seu único Filho por nós, que é o autor da nossa fé, Senhor. Nós somos um povo, Senhor, e só temos o Senhor como nosso Deus, Pai. Um dia o salmista fez essa pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor. Ó Santo de Israel, que fez os céus e a terra, Senhor. Tua palavra diz que no Salmo 46, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não reconhecemos outro Deus, senão o Senhor, Pai. O Senhor é Deus de eternidade, desde os dias de Abraão, antes de Abraão. Deus, o Senhor é sem princípio e sem fim. O Senhor é eterno. E nós te glorificamos. Que a tua presença esteja conosco. Nossa vida seja edificada através do testemunho dos nossos irmãos. Senhor, muitos testemunhos nós já ouvimos. Senhor, tu és Deus. E que através desse testemunho, Deus também, o teu nome seja glorificado e sejamos edificados. Muito obrigado pela vida do pastor Luciano, da pastora Simone, dessa família maravilhosa. Nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor é um motivo, né, de grande alegria retornar aqui para agradecer a oração de cada irmão pela minha vida, pela vida da minha família. Quero deixar segundo Coríntios 4, 7, 8 e 9, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu tive aqui na igreja antes, né, de fazer a cirurgia e contei, né, pedi a alguns irmãos, né, que estivessem orando por esse momento que eu iria passar. E assim, queridos, todos nós, né, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na nossa vida. Às vezes a gente está na tranquilidade, está tudo fluindo, o mar está calmo, mas de repente o vento vem, balança o barco. Mas em todo tempo nós sabemos que Deus está ali conosco. Nós temos essa confiança de que Deus está conosco. E desde muito tempo eu sentia umas dores de cabeça. E de um tempo para cá essas dores foram aumentando e já tinha feito vários exames no neuro, né, com o neurologista, e nada dava. E quando comecei a sentir as dores aqui no meu maxilar, e eu já não estava mais conseguindo comer, falar, cantar, né, que eu gosto muito. Então eu já estava tendo muitas dificuldades. Aí eu procurei um dentista. E o dentista, ele me encaminhou para o buco e falou que eu precisava ver o mais rápido possível. E quando foi em janeiro, né, que eu fui, o buco, né, ele fez, né, os exames, a tomografia, e foi diagnosticado uma luxação aqui na mandíbula. Dos dois lados, bilateral. Eles falam que o mais comum é um lado só, né? Mas o meu, né, foram os dois lados. E aí passou para fazer fisioterapia, algumas coisas, só que não conseguia voltar para o lugar, porque essa articulação aqui, a gente tem um disco, né, uma proteção aqui, uma cartilagem, né, tipo a do joelho. E a minha, ela saiu do lugar, todas as duas saíram do lugar, essa cartilagem. Então, não estava tendo como colocar no lugar, né, com a fisioterapia. E aí o médico sugeriu a fazer a cirurgia. E nós fomos uns três médicos, todos os três médicos falaram que teria que fazer a cirurgia. E teria que começar, né, por uma mais simples e ver o resultado. E assim a gente fez. No dia 8, né, dia 8 de agosto, eu fui fazer a cirurgia. A princípio, o médico falou que a cirurgia foi tudo bem, mas para fazer a cirurgia, eles me entubaram, né? Botaram o negócio aqui pelo meu nariz e tal. E aí, depois que eles fizeram a cirurgia, que eles foram tirar, eu não voltei a respirar. Ele falou que eu tive, a garganta fechou. Minha garganta fechou, não sabe por qual motivo, né, aconteceu aquilo. Eu não lembro de nada, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Então, foi assim, um desespero, né, um corre, porque eu não estava conseguindo mais respirar. E aí eles tiveram que me entubar. E aí eles me entubaram, né? Mas antes disso tudo,
Nesse dia 8, eu tinha tirado, né, uma palavra em Salmos 62 pela manhã. E ali eu senti a paz de Deus no meu coração, né? O versículo 1 e o 2 que diz: só em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é minha fortaleza e eu não serei abalado. E quando eu entrei ali na sala da cirurgia, Deus me lembrou dessa palavra, mas Ele me lembrou também de um cântico. E eu fiquei ali, enquanto eu estava lúcida ali, eu fiquei cantando esse cântico. Eu até passei pro Augusto. E antes assim de eu continuar o testemunho, eu gostaria de louvar ao Senhor com esse cântico, porque esse cântico ele me trouxe muita paz naquele momento. Se você puder fechar os teus olhos, colocar a mão na direção do seu coração. Aleluia, Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Ele tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossa lâmpada com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Aleluia. E então eu descansei no Senhor. Aleluia. E aí eu não senti mais nada, não lembro de nada do que aconteceu ali, mas eu creio que eu estava nas mãos do Senhor naquele momento. E o médico me entubou, ele não me sedou. E quando foi 1h da manhã, eu acordei desesperada com aquele tubo. Eu não conseguia falar.
Eu nem sei se era eu que estava respirando, porque eu tentava, no desespero, puxar o ar pelo nariz, eu não conseguia. E eu, eu fiquei em frente à enfermaria, assim, onde ficavam as enfermeiras ali, no CTI. E aí eu ficava fazendo gesto, elas vinham e elas me acalmavam. E elas falavam: Simone, fica calma, respira devagar. Mas eu não estava entendendo por que eu estava ali, elas tentando ali me explicar o que tinha acontecido, sua garganta fechou e você não estava conseguindo respirar sozinha, então tivemos que entubar você. Mas eu não sei por que o médico não te sedou. E aí todo mundo que passava ali falava isso. Não sei por que o médico não sedou. Mas tem coisas na nossa vida, como a pastora falou, que só depois a gente vai entender. E depois o médico falou para mim, ele falou: Simone, eu perguntei para ele, falei: doutor, por que o senhor não me sedou? Foi tão ruim ficar com aquilo. E ele falou: Simone, eu não sedei porque você iria passar mais tempo ali. E não era esse o objetivo. Eu só queria estabilizar a tua respiração. Então, por isso eu não sedei você. E você também é correr risco ali dentro. E o tempo de intubação também, né? E aí eu agradeci a Deus, né? Foram momentos terríveis. Eu fiquei de 1h da manhã até as 10 horas com aquele tubo, acordada, não conseguia dormir, vomitando, não parava de vomitar e pedindo ao Senhor: Senhor, tira isso de mim, eu tô boa, eu não preciso ficar com isso. E toda hora vinha um médico para me acalmar, falava que tinha que esperar o resultado do exame. E eu, meu Deus, que resultado de exame? Então, quando chegou às 10 horas, eu já não aguentava mais, eu gritei na minha mente por socorro. Eu falei: Jesus, por favor, tira isso de mim. E, irmãos, naquele mesmo momento, entraram assim alguns enfermeiros e eles estavam vendo o meu desespero. E eu segurei no braço de uma enfermeira. Eu olhei assim para ela e ela falou assim: chama o médico, nós vamos tirar esse tubo dela agora. E aí o médico, a doutora veio, vieram também outros enfermeiros. Eu sei, irmãos, que tem todo um procedimento para poder tirar, né, o extubar, né, que eles falam. Mas eu acho que eles não fizeram nenhum protocolo. Eu sei que eles me seguraram e eu fui fazendo aquela ânsia de vômito. E eu sei que o tubo saiu, para a glória de Deus. E eu dei aquele suspiro, agradeci a Deus e chorei muito. Chorei muito porque é horrível ficar com aquilo. E veio naqueles momentos todinho que eu estava ali, eu pensei naquele tempo, né, da Covid. Quantas pessoas passaram, né, por aquilo, quantas pessoas se foram, né? E eu vi como é desesperador você ser entubado. E eu agradeci a Deus porque o Senhor cuidou de mim, né? Até não me deixar mais tempo com aquele tubo, porque eu poderia ficar com alguma sequela, né? Hoje eu estou falando melhor, mas quando eu dei o testemunho lá na igreja, eu estava tipo com um soluço. Eu falava, a voz cortava. Louvar, é a segunda vez que eu estou louvando. Então, assim, é todo um processo.
Ainda sinto assim um pouco de falta de ar. Às vezes me dá um excesso também de tosse, fico rouca. Mas eu estou viva. Para a glória de Deus. E eu estou aqui para dizer para os irmãos que estejam sempre preparados para os dias maus. Eu fui bem para o hospital, sorrindo, fui com a minha família. A minha filha ficou o tempo todo comigo, não deixou nenhum pai ficar. E ela nem passava pela mente dela que tudo isso ia acontecer. Então ela foi a primeira a saber de tudo. Ela me viu saindo lá do centro cirúrgico. Ela me viu indo pro CTI. E ela falou que ela orou muito. Ela está desviada. Mas eu creio que o Senhor trabalhou ali no coraçãozinho dela. Ela está bem mais aquebrantada. E eu creio que ela estará em breve adorando ao Senhor, porque é uma levita, toca na casa do Senhor. Então eu creio que está bem próximo do Senhor resgatar a Sara, né? Tem o meu filho também, que se levantou também em oração. O Luciano falou para mim que ele, é o homem que clama, ele sabe clamar. Eu falei amém. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para despertar. Às vezes não é nem a nossa vida, mas quem está perto da gente. E eu creio que o Senhor, Ele fez na minha vida, Ele cuidou de mim, mas Ele também despertou muitas vidas. Às vezes até mesmo a igreja toda se colocou em oração, os irmãos fizeram lá no relógio, né, de oração, e graças a Deus eu passei, graças a Deus eu estou aqui. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos, né, a gente louvou aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias. Né, nesse processo todo que eu passei, eu não deixei de louvar ao Senhor. Eu não deixei de fazer a obra do Senhor. Nós temos um projeto lá na igreja com as crianças. Eu não deixei de ir para o projeto, né? Ontem que eu retornei, depois desse tempo, eu retornei ontem para o projeto, estou lá com eles. Então, assim, coloque em prática o que você adora ao Senhor. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, que seja uma verdade na nossa vida, em todo o tempo. Amém? Então, esse é o meu testemunho. Aleluia. Que os irmãos, né, continuem orando por nós, continuem orando pela nossa família. O tratamento continua. Eu continuo fazendo a fisioterapia. Vou precisar fazer também tratamento respiratório, né? E é isso. Mas Deus na frente, porque eu acredito que Deus vai completar a obra. Se ainda ficou algo para fazer, eu creio que Deus vai completar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos. Assim, ela contou a parte dela, mas não contou a nossa, porque ela estava apagada, né? Depois, quando ela voltou, eu falei assim, vem cá, você viu anjo, você viu Deus? O que você viu? Não vi nada, estava dormindo. O período que estava lá, né, entubada. Mas é isso, irmãos. Mateus 14, versículo 22 ao 33. Vai falar que Jesus, ele foi orar e falou para os discípulos, entra no barco e atravessa o lago. Só que um vento forte apareceu no meio do caminho. Os discípulos não sabiam a hora que aquele vento ia soprar. E a Bíblia diz que o vento era forte e soprava contra.
não era a favor. Nós não sabemos quando o vento vai soprar contra. Pode ser um vento forte. E os discípulos ficaram desesperados. Irmãos, nós somos seres humanos. Somos seres humanos. E quando a Simone foi pro quarto, a gente estava lá, a gente orou por ela, né, acordadinha, sorrindo, brincando. A pressão estava meio alta. O médico chegou, Luciano, a pressão vai voltar ao normal, é assim mesmo. Chega lá na sala, a gente vai dar a medicação, ela volta ao normal. Aí tá, ela entrou e ela ficou, ele falou que a cirurgia acho que daria aí 3 horas ou 4 horas. Mas aí foi passando a hora. Ela entrou 3h30. E às 6 horas ainda não tinha notícia dela. Foi passando a hora. E eu e meu irmão lá na recepção. E a Sara lá no quarto. E de repente ligam para a Sara. Pede a Sara para subir. Para ir para a sala de cirurgia. Que tinha dado um problema. A Sara me liga. Pai, sobe porque o médico está chamando. Deu um problema. E a gente não sabe o que é. O médico pediu o senhor para vir aqui. E aí depois o médico falou com a gente. Tudo isso que ela falou, né? E... Irmãos, o que eu aprendi? O que eu tirei como lição? Que quando eu cheguei na sala, no quarto, no CTI, e vi ela entubada, apagada. É uma cena muito triste. Eu não desejo isso para ninguém, nem ela. Aqueles que não gostam da gente, a gente não deseja. Porque você vê uma pessoa entrando numa sala alegre, rindo, brincando, e você vai ver a pessoa apagada com um tubo. E eu vou falar aqui não é para constranger ela, mas com a língua para o lado de fora. Eu parei diante dela, eu, meu irmão e a minha filha Sara, eu parei diante dela, e ela estava assim. Eu parei e fiquei olhando o pastor Delci. Fiquei parando, Deise. Parei ali e fiquei assim, olhando. Marta, eu não tinha palavras. A única coisa que vinha na minha mente é: estou aqui para me despedir da minha esposa. Eu já vi pessoas, né, irmão? Mas quando é da sua família é diferente. Mas aí eu fiquei olhando para ela, mas não soltei a palavra, não verbalizei. Veio isso na minha mente, não verbaliza, não solta essa palavra que você está. Aí segurei, aí fui devagarzinho, aí botei a mão assim na testa dela, aí falei assim: Jesus, traz a Simone de volta, a gente precisa dela. Em casa orando, Deus me lembrou essa cena. E Deus falou comigo. Eu trouxe ela de volta. E ela ficou aquele período ali. Aquelas horas. Aí ficou eu e meu filho em casa. Meu filho orou por ela. Eu vi um jovem, um adolescente com fé. E dizendo: ela vai voltar. Porque Deus está com ela. A igreja aqui orou. A igreja de Brisamar orou. Muitos irmãos oraram justamente na hora que eu estava orando também de madrugada, porque a gente conversando, né? E falou: pastor, 2h40 da manhã eu estava acordado. Eu falei assim: 2h40 eu estava acordado orando por ela. Muita gente orando. Então, o poder da oração. E a menina falou para mim, porque ela conversou com a menina, falou assim: olha, em momento nenhum ela reclamou, ela murmurou. Em momento nenhum. E Deus, irmão, prepara tudo. Deus cuida de tudo. Tudo. Quando a gente estava naquela sala de cirurgia esperando ela, veio uma enfermeira alta, morena, com um respirador na mão. Eu olho para ela e eu falei assim: fulana, lá da igreja do pastor Wilson, o que você está fazendo aqui? Você trabalha aqui? Ela: trabalha aqui, pastor. E ela falou assim: e o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: a Simone está aí dentro. Ela pegou o respirador e falou assim: ah, então esse respirador é para ela. Eu falei: Kelly, você cuida dela para mim?
você acompanha ela, me dá teu telefone. Peguei, passei o meu para ela e ela ficou interagindo. E aí de manhã, ela mandou a foto da Simone para mim, sentada. Aí falando, dá um tchau para ele. Mas estava ainda com tubo ainda. Ela deu tchau. Mas foi um processo, irmão, assim, dolorido, longo. Porque não foi só isso que ela contou. Os 3 médicos, médico em volta redonda. Foi muita coisa que a gente passou e ouviu. Um dos médicos lá em Volta Redonda falou assim, olha, só tem uma maneira de eu abrir você. Eu só abro você para arrancar tudo isso de você e jogar no lixo. Eu coloco a prótese aí. Só que cada prótese é 300 mil reais. Tem que botar as 2. E o plano de saúde não vai querer cobrir isso aí. E a gente vai ter que entrar na justiça. Irmãos, depois de ficar aqui nessa Dutra, umas 4 horas, né, filha? Umas 4 horas esperando o trânsito, né? Por causa dessa obra, né? Meu Deus do céu. Chegar lá, ouviu isso do médico. Eu olhei para o lado na hora e falei assim, Senhor, não deixe isso entrar no coração da Simone. E ela se segurando para não chorar. Quer dizer, o que ele quis dizer para a gente, um ser humano, fala assim, está podre, está estragado. É só arrancar, jogar no lixo e botar a prótese aí. Não. Eu falei, filha, nós vamos em outro lugar. Porque Deus é perfeito, irmão. Mas uma das lições que eu aprendi é que eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada, irmão. Porque em casa, pastor Delci, quando eu fui orar de madrugada, Deus falou comigo assim, se eu quiser levar ela, eu levo. Você não é dono dela, eu sou dono dela. Às vezes, nós temos a petulância de achar que nós somos dono de alguma coisa. Nem da nossa vida a gente é dono. Porque para ela respirar precisou de um tubo, de um aparelho para ventilar. Então, irmãos, que sejamos simples e humildes na presença do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque a gente não é nada. Eu entendo perfeitamente João 15:5, quando Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada, mas com Jesus a gente é mais do que vencedor. E o vento sopra, irmãos, e a gente não sabe o momento, mas tem boa notícia também para a gente quando o vento sopra contra nós. O Mestre, o Senhor Jesus, Ele virá andando na nossa direção, andando por cima das águas, e Ele vai entrar no nosso barco, e quando Ele entra no nosso barco, o vento forte cessa. Foi isso que aconteceu, irmãos. Eu estava preocupado, como qualquer marido ficaria. Verdade? Mas quando eu ouvi ele falar comigo, eu senti a paz dele, a shalom dele. E aí eu descansei. E eu tive a certeza de que ela iria voltar, iria sair daquele CTI. Porque eu senti Jesus ali, naquela hora, naquele momento de oração, onde eu abri meu coração para Ele. Abre o teu coração para o Senhor. Não tenha vergonha de dizer para Ele, Senhor, estou com medo. Porque os discípulos, quando vê Ele, antes de ver Ele, estava com medo, porque o barco ia afundar. Mas quando vê Ele andando por cima das águas, também teve medo, porque achou que era um fantasma. Isso mostra que eles eram seres humanos, como nós somos seres humanos. Mas quando Pedro faz um desafio, e aí nós temos, irmão, que entender. Pedro faz um desafio. Senhor, se tu és mesmo o Cristo, deixa eu ir ter contigo. Ele desafiou Jesus. Jesus falou assim, pode vir. Venha, Pedro. E Pedro anda por cima das águas. Irmãos, pode ter certeza. O Jesus que você serve vai fazer coisas surpreendentes na tua vida. Diz por teu irmão, tem surpresa de Deus para você. Sabe por quê, Augusto? Sabe por quê, irmão? Porque os discípulos viram Jesus curando,
Os discípulos viram Jesus expulsando demônios, os discípulos viram Jesus fazer tantos milagres, mas os discípulos nunca tinham visto Jesus andar por cima da água. Foi a primeira vez. Jesus surpreendeu eles. Jesus te trouxe aqui para te surpreender. Ele vai fazer coisa diferente. Ele vai fazer coisa nova na tua vida. Creia, creia nessa palavra. Tem coisa nova da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Eles nunca tinham visto Jesus andar por cima da água. Foi a primeira vez. Jesus surpreendeu. E Augusto, Jesus é especialista em surpreender a gente. Quando a gente pensa que acabou, pastor Delci, ele vem e mostra que ele está no controle e que ele faz coisas novas na nossa vida. E aí voltamos para casa. Voltamos. Aí Deus começou a falar comigo e com ela. Ela falou assim, amor, esses dias, amor, eu tive um sonho que estava eu, você, o pastor fulano de tal, dentro do carro, indo para um lugar fazer a obra. Assim, não tem dúvida que Deus poupou você para a gente fazer a obra dele. Então é isso que nós temos que fazer, servir ao Senhor, fazer a obra dele. Se ela está viva, se nós estamos vivos, presta atenção, irmão, para terminar, é para a gente fazer a obra do Senhor. Ontem eu falei com ela, olhei no olhinho dela, falei assim, amor, olha para mim. Ela olhou e falou assim, você sabe qual é o teu chamado? Ela, sei, vai fazer isso. Então faça até a volta de Jesus. Ah, eu estou com 70, 80, 90 anos, está vivo? Continue fazendo. Ah, eu vou me aposentar de subir ao altar, não quero pregar mais, Jesus mandou fazer isso? Jesus está falando o que para fazer? Então não pare de fazer o que ele chamou para fazer. Sabe por quê, irmão? Porque aqui na terra é assim. É luta, choro, é desse jeito. Mas existe um céu preparado para mim e para você. E lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá dor. Lá só haverá paz, alegria, porque o nosso Deus está lá, nos esperando. Se prepare, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar o povo que se chama pelo seu nome. Quem se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus e diga, ó Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, porque a tua noiva clama, nós estamos esperando a tua volta, o teu retorno, volta Senhor Jesus, porque nós aguardamos o teu retorno. Oh, Senhor, estamos aqui nessa noite dizendo, Maranata, estamos nos preparando para entrar no céu, para estar diante do Senhor. Igreja, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, prepara-te para teu encontro com o Senhor, teu Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela igreja aqui presente e por aqueles que não puderam vir. Quero te agradecer juntamente com a minha esposa pela vida da igreja que clamaram e oraram por ela. Quero te agradecer pela vida do pastor Marco, pastor Delci, pastor Sérgio, todos os pastores, esposa dos pastores. Quero te agradecer, Senhor, por cada um que se dedicou, tirou um tempo da sua vida para clamar pela minha família. Senhor, eu não tenho ouro e prata para dar, mas eu posso orar por eles no teu nome, da mesma forma como tu ouviu o clamor deles. Escuta o meu clamor nessa noite e abençoa muitíssimo a vida de cada um, e que milagres extraordinários acompanhem suas vidas, seus ministérios. A igreja aqui no quilômetro 42 receba algo, ó Deus, surpreendente da tua parte nessa noite. Curas, milagres maravilhosos aconteça na vida do teu povo neste lugar, e que um grande avivamento aconteça neste lugar, e teu nome seja exaltado e glorificado. Toma a vida do pastor Marco em tuas mãos. Toma a vida da Marta nas tuas mãos, pastora Marta, a família deles, porque eu sei o que é liderar, Senhor, e só quem lidera sabe o que um líder passa. Pai, que nós possamos sentir a dor um do outro, e nós possamos entender
que nós precisamos da cobertura um dos outros, que sozinho não dá para caminhar. Obrigado por essa cobertura sobre a nossa vida nessa noite. Obrigado por essa aliança. Porque eu lembro a primeira vez que o pastor Marco me chamou para vir aqui. O Senhor sabia de tudo o que ia acontecer. O Senhor estava formando uma aliança. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, grato, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade, querido. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor.